E aí pessoal, beleza? Fernando falando aqui para vocês. E no vídeo de hoje você vai aprender como utilizar os verbos there is e there are. There is e there are são utilizados para designar a existência de algo, para dizer que algo existe. Comumente no português utilizamos o verbo ter. Tem determinada coisa aqui. Esse ter que utilizamos no português, ele está incorreto. Não se tem uma casa em uma cidade. Existe uma casa em uma cidade. Então, por conta disso, no inglês utilizamos existir ao invés de ter. Vamos entender agora a diferença entre um e outro. Ó, there is, ele significa haver ou existir. Ok? Esses daí são significados do there is, haver ou existir, e é utilizado no singular. Então, existe ou há determinado objeto em determinado lugar. Já o there are, ele significa existem, e é utilizado em situações onde a frase está no plural. Ok? Então, o there is e there are, eles têm essas diferenças aí. Vamos agora entender como nós encaixamos isso na forma afirmativa, negativa e interrogativa. Você vai ver que é bastante simples e está muito associado ao verbo to be. Se você ainda não assistiu e não aprendeu sobre o verbo to be, já clica aí no link que eu vou estar disponibilizando aqui para que você tenha acesso a essa aula, para que você vá lá, assista e compreenda um pouco melhor isso daqui também. Ó, vamos entender aqui como é que funcionaria na forma afirmativa e dentro de uma frase. Por um exemplo, se eu quisesse pegar aqui no singular, there is a girl in the classroom. Ok? There is a girl in the classroom. Como a frase está no singular e na afirmativa, nós utilizamos there is para dar um intuito de que há uma garota na sala de aula ou existe uma garota na sala de aula. Vamos pegar aqui outro exemplo de frase para que você entenda melhor. There is a dog in my house. Ok? Há ou existe um cachorro na minha casa. Vamos agora ver opções no plural. Ó, there are, vamos colocar a quantidade, 2 girls in the classroom. Existem 2 garotas na sala de aula. Vamos pegar agora o segundo exemplo. There are 3 dogs in my house. Então, pode notar aí que a única diferença é essa. Enquanto there is é utilizado para frases no singular, there are é utilizado para frases no plural. Na parte negativa, você só precisará acrescentar um not depois do verbo to be. O verbo to be, lembrando que são esses daqui, ó, is para singular, are para plural. Você só precisa acrescentar um not depois, ó, depois do verbo to be. Vamos ver aqui como é que fica. Então, se na afirmativa eu tenho there is a girl in the classroom, na negativa ficaria there is not, ok? Ó, o not ele vem sempre depois do verbo to be. There is not a girl in the classroom, ok? Não existe uma garota na sala de aula. Então, not, ele vem sempre depois do verbo to be. Ó, além disso, nós temos esse is not na forma abreviada também. Ele muda tanto na sua parte escrita quanto na sua parte de pronúncia. Eu vou ensinar aqui uma estratégia para que você se lembre de uma maneira mais fácil como abreviar o verbo to be juntamente com not. Ó, there is. Você pega o verbo to be e escreve junto o not. Ó, os dois estão juntos. There is not, ok? E no lugar do O, você retira o O e coloca um apóstrofo. Apenas isso. Ele tem o mesmo sentido da frase que está logo acima. A única diferença é que está abreviada. Então, ó, there is not a girl in the classroom. There isn't. There isn't, continuando a frase, a girl
in the classroom. Olha a diferença de pronúncia entre um e outro. There is not a girl in the classroom. There isn't a girl in the classroom. Note aí que mudou, tanto no quesito da escrita, quanto no quesito da pronúncia. There is not, there isn't. Com o plural não é diferente. Olha aí como é que fica o plural. Se aqui a gente tem there are two girls in the classroom, a gente pode colocar, ó, there are, o not, ele vem sempre depois do verbo to be. There are not two girls in the classroom. Ok? Não existem duas garotas na sala. E nós também temos a parte abreviada do there are not, que é a mesma coisa do there is. Ok? Então, ó, a gente pega there are, o not você escreve junto e no lugar do O você coloca o apóstrofo. Isso daqui é só uma estratégia para que você se lembre um pouco melhor como fazer isso. Com o tempo você não vai precisar dessa estratégia. Ó, there aren't two girls in the classroom. Ok? Não existem duas garotas na sala de aula. Então, pessoal, aqui nós já temos afirmativa, negativa. Vamos agora para a interrogativa. A interrogativa também é muito simples. Vamos pegar aqui a frase que nós fizemos aqui, ó, na afirmativa. E você vai entender melhor como é que funciona. Ó, there is a girl in the classroom. A única coisa que você vai fazer, ó, é inverter a posição. Ó, is there a girl in the classroom? A única coisa aqui, ó, que você fez foi inverter a posição do verbo to be em relação à palavra there. Então, se aqui eu tenho there is, em forma de pergunta passa a ser is there. E não se esqueça de no final colocar o ponto de interrogação. Ó, não tem um erro aqui, tá certo as palavras girl no singular. Ela não tem S no final. Eu acabei errando disso daí. Lembre-se disso. Então, a única coisa aqui que a gente fez foi inverter a posição. O verbo to be, ele passa a ficar nessa posição aqui, ó. There is a girl in the classroom. Is there a girl in the classroom? A gente só faz a inversão e nós já temos aí uma pergunta. Vamos fazer agora com there are. Ó, na afirmativa, there are two girls in the classroom. Isso daqui eu estou afirmando. Para fazer uma pergunta, eu só inverto a posição do verbo to be e do there. Então, ó, se antes era there are two girls in the classroom, agora é are there two girls in the classroom? Interrogação. Mesma sistemática, a gente só inverte a posição do verbo to be. Então, por hoje é só, pessoal. Tchau para vocês, forte abraço e até a próxima aula.